Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de outubro de 2018. Para a maioria dos eleitores, pensar no Brasil gera tristeza e desânimo. Quando pensa no Brasil de hoje, você se sente tranquilo ou com raiva? Segundo a pesquisa Datafolha divulgada na terça 2/10, 68% dizem se sentir com raiva. Os mais enfurecidos são os mais jovens. Entre os que têm entre 16 e 34 anos, 74% responderam sentir raiva. A pesquisa mostra que a maioria dos eleitores brasileiros está pessimista com o país. Das 6 situações de sentimentos apresentadas, em todas a avaliação negativa superou a positiva. O maior índice é o de insegurança. São 88% os que se sentem inseguros no país ante 11% que se sentem seguros. A tristeza também tomou conta dos brasileiros, 79% estão tristes ante 18% que estão felizes. Entre desanimados e animados com o Brasil, 78% estão no primeiro grupo contra 21% que estão animados. Quando o entrevistado escolhe entre estar sentindo mais medo do que esperança ou o contrário, 59% dizem sentir mais medo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o índice é de 63%. Os mais esperançosos são os mais velhos. Entre os maiores de 60 anos, 54% se dizem com mais medo e 45% sentem mais esperança. Importante para a decisão: o horário eleitoral perdeu relevância. A pesquisa mostra que, para 40% dos eleitores, ele não tem nenhuma importância na decisão do voto. Em 2010, esse índice era de 26%. As propostas do candidato e sua vida política, porém, têm muita importância para 73% e 72% dos eleitores, respectivamente. As notícias nas redes sociais, por sua vez, têm muita importância para 38% dos entrevistados. Os eleitores que pretendem votar em Bolsonaro (PSL) são os que mais usam as redes sociais. 81% participam de alguma delas, contra 72% dos que declaram voto em Ciro (PDT) e 59% dos eleitores de Haddad (PT). A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 03147/2018. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Diante desta situação de desânimo e desalento do eleitor brasileiro, o Espiritismo tem sua contribuição para melhorar o ambiente espiritual e também para direcionar o voto dos espíritas conforme o posicionamento da doutrina espírita. Em publicação da RI, em 1929, Cair Barchutel afirma que em política, em ciência e em religião, só há um norte a seguir, a verdade. Já o eminente médico dos pobres, como passou a ser conhecido Bezerra de Menezes, chegou a afirmar certa vez que a política é a ciência de criar o bem de todos e que caberia aos espíritas firmarem-se nesse princípio. Em 3 de outubro de 1952, Eurípedes de Castro, representando a entidade União Evolucionista Cristã, se dirigiu a Pedro Leopoldo, Minas Gerais, com a missão de saber,
por meio de Chico Xavier, a opinião de Emmanuel a respeito da participação dos espíritas na política. Naquele tempo, como ainda hoje, havia controvérsia sobre trazer a política profana para dentro das casas espíritas, que se constitui, vale dizer, um dos maiores receios dos que se contrapõem ao ativismo político por parte do espírita. E a resposta do nobre mentor espiritual de Chico Xavier, conforme se vê publicado no portal da Rádio Boa Nova, foi a seguinte nesse sentido: cabe-nos louvar todas as iniciativas que guardam a felicidade coletiva por meta, uma vez que, colaborando, segundo cremos, na melhoria da unidade individual, em nossa tarefa de esclarecimento evangélico, devemos contribuir no engrandecimento do todo. Emmanuel acrescenta ainda que cabe aos espíritas o direito de participação nos serviços direcionais da vida pública, respeitando, obviamente, os princípios doutrinários espiritistas. André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos adverte de que somos devedores insolventes do berço que nos acolhe e que, nesse sentido, devemos situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas, em todos os setores. Como se pode perceber, as orientações espirituais reforçam o pensamento de que o advento da nova era passará, inevitavelmente, pela renovação política. Até mesmo porque, nada muda se aqueles que estão à frente dos processos de governança que são os políticos não mudar. E esse processo de transformação, como bem sabemos, tende a ir à direção dos anseios daqueles de quem esses se configuram com legítimos representantes, que são os cidadãos que, por meio do ato eleitoral, lhes outorgam tal poder. E quem governa seja como quem serve. Jesus Lucas, 22, 26. Daí, não só é importante, mas a participação popular se faz necessária dentro da dinâmica do processo político. E, nesse sentido, a codificação espírita é bastante enfática ao nos dizer, através das questões N. 860 e 1019 de O Livro dos Espíritos, que a força das coisas possibilita a mudança, mas não construirá uma sociedade mais justa, mais livre, mais feliz, sem que cada família, cada grupo, cada cidade, cada nação elabore seu projeto, organize sua ação para chegar a essa sociedade melhor. Portanto, temos o dever de fazer a nossa parte, sem esperar do alto, como muitos fazem, as melhorias de que tanto necessitamos. Dessa maneira, apoiado na moral evangélica e sem necessariamente comprometer-se com legendas ou organizações partidárias, mas ciente de que esse é também um direito que cabe a cada um, o movimento espírita pode contribuir, no campo das ideias, para a solução dos problemas políticos e sociais que surgem, naturalmente, no processo da evolução planetária. Seria oportuno, neste momento, recordar a afirmação de Kardec no capítulo 28, item 25, de A Gênese. O Espiritismo não cria renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Portanto e por fim, particularmente acredito que em momentos de crise política aguda como aqui por ora, não apenas o Brasil,
mas o mundo atravessa, é necessário que aqueles que se dizem a serviço do bem, saiam da zona de conforto, vençam a passividade e o comodismo que lhes os torna covardes e se destitua da áurea de puritanismo hipócrita de fiéis defensores dos princípios doutrinários que os impedem de se envolver com ações de natureza políticas. E, portanto, em prol das revoluções sociais que se fazem urgentes e necessárias, assumindo para si o papel de cristãos cidadãos. Sem esquecermos de que para se fazer o bem e evitar o mal é necessário que o homem seja participante da sociedade em que vive, através de ações que preservem os próprios direitos naturais, como, também, dentro de suas possibilidades, defenda os direitos naturais do seu semelhante, resguardando-se sempre, obviamente, com a máxima cautela dos excessos extremismos que costumam tomar conta dos embates políticos. Encerrando, citamos o espírito André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Conduta Espírita, onde o autor comenta sobre a participação do espírita nos embates políticos, situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o espírito possui eternidade. Distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enliar-se nas malhas do fanatismo de Grey. O discernimento é caminho para o acerto. Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretestem defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos. Não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a sua palavra ou cooperação possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto para o mercado humano. Por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço de evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.